Na aritmética de Robson, a adição é definida recursivamente nas propriedades 4 e 5. Em seguida, lá na aritmética de Robson, definimos também de maneira recursiva a multiplicação de dois números. Vale a pena a gente ver com cuidado como são essas definições. Vale a pena entender claramente o conceito de recursão. Ou seja, veja como é que ocorrem tais cálculos recursivos. Na aritmética de Robson, temos a definição recursiva de adição e a definição recursiva de multiplicação. Em relação à adição, temos duas regras. Uma é a cauda da recursão, a adição com o zero barra. Ou seja, para todo x, x mais zero é x. Ou seja, o zero é o elemento neutro da adição. Aqui temos o passo recursivo, digamos. Para todo x, para todo y, a adição de x mais o sucessor de y é igual ao sucessor da adição de x com y. Observe que nessa definição temos desse lado o sucessor e desse lado o número. Ou seja, temos aqui y e aqui o sucessor de y. E sucessor de y é maior que y. Isso significa dizer o seguinte: do lado de cá, temos a adição de números maiores. E do lado de cá, a adição de números menores. Em outras palavras, estamos definindo a adição de números maiores em função da adição de números menores. E em seguida, aplicando a função sucessor. É isso que caracteriza, digamos, o procedimento recursivo. A definição do maior em termos do menor. E, na repetição desses cálculos, em um momento, chegamos à cauda. Ou seja, sempre passando do sucessor do y ao y e repetindo tal procedimento inúmeras vezes, num certo momento, neste lugar, temos o zero. E aí fazemos o cálculo conforme a cauda da recursão. É isso que caracteriza uma definição recursiva, entre outras coisas, evidentemente. Mas esse fato é próprio de definições recursivas. O mesmo ocorre aqui. Observe que nessa regra temos a cauda da recursão, a multiplicação com 1 barra. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. X vezes 1 é x, para todo x. Aqui temos o procedimento recursivo. Para todo x, para todo y, a multiplicação de x com o sucessor de y é igual à multiplicação de x com o y somado ao x. Novamente, o sucessor de y é maior que o y. Estamos definindo desse lado uma multiplicação em termos de outra multiplicação. Só que desse lado temos a multiplicação de números maiores e aqui a multiplicação de números menores. Ou seja, aqui temos o x multiplicado pelo sucessor do y e aqui x pelo y. Estamos substituindo o sucessor de y por y. E efetuando tal procedimento repetidas vezes, em um certo momento, no lugar desse y, obtemos o 1. E aí temos o cálculo definido na cauda da recursão. Observe que nessa definição temos também uma adição. E essa é uma definição recursiva porque a adição, por sua vez, é também uma definição recursiva. Ou seja, aqui temos uma recursão que depende de outra recursão. Vamos seguir
tal raciocínio, esse raciocínio recursivo, e definir a função fatorial recursivamente. A função fatorial é aquela que calcula o fatorial de um número. Apresentamos nessa folha a definição recursiva do fatorial. Para lembrar, o que é o fatorial? Uma definição informal de fatorial. 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. O nosso objetivo é definir um predicado P que satisfaz o seguinte: dado um modelo padrão, esse modelo padrão interpreta esse átomo e essa fórmula como sendo verdadeiros. E se isso ocorre, temos o seguinte, que a interpretação de Pn barra M barra é igual a verdadeiro se somente se M é igual a N fatorial. Além disso, no que está escrito aqui, observe que aqui temos objetos sintáticos, N barra, M barra, e aqui objetos semânticos, números, aqui algarismos. Mas enfim, Pnm é verdadeiro se somente se M é igual a N fatorial. Então, o objetivo é definir um predicado P que tenha essa semântica. Bom, esse predicado P representa para nós, de forma extensional, a ideia de fatorial. E se é para contemplar essa ideia, observe que 0 fatorial é 1. Então, nesses termos, P aplicado a 0, 1 é verdadeiro. Por quê? Porque 1 é o fatorial de 0. É essa a nossa ideia da definição informal. Além disso, observe o seguinte: quando é que y é o fatorial de x mais 1? Olha, y é o fatorial de x mais 1 se temos o seguinte: se y é x mais 1 vezes z e z é o fatorial de x. Porque nessas condições, substituindo esse z neste lugar por x fatorial, teremos aqui que y é x mais 1 vezes fatorial de x, mas x mais 1 vezes fatorial de x é o fatorial de x mais 1. Então, essa fórmula nos diz isso, que se z é igual ao fatorial de x e se y é x mais 1 vezes z, então y é o fatorial de x mais 1. Escrevendo no contexto da lógica de predicados, temos aqui um fecho universal. Então estamos quantificando sobre todas as variáveis que aparecem aqui. E o que está escrito aqui é uma implicação. Do lado de cá o antecedente, aqui o consequente. No antecedente temos essas duas condições, ou seja, se z é o fatorial de x e, além disso, o y é x mais 1, que é o sucessor de x, vezes z, então y é o fatorial de sucessor de x. Mas quem é o sucessor de x? É o x mais 1. Portanto, dado que z é o fatorial de x e que y é x mais 1 vezes z, então y é o fatorial de x mais 1, que é o que está expresso nessa forma. Então, nessas condições, o resumo disso tudo aqui nos diz o seguinte: dado um predicado P que segue essa semântica conforme modelo padrão, ou seja, é um predicado tal que esse átomo é verdadeiro e essa fórmula é verdadeira, nessas condições temos que, se é um modelo padrão, então a interpretação de Pnm é verdadeira se somente se m é igual a n fatorial. Observe que estamos aqui definindo
a função recursiva em termos de predicado. Mas a definição recursiva da função fatorial poderia ser feita assim. Ou seja, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial do sucessor de x é igual ao sucessor de x vezes o fatorial de x. Ou seja, o que está escrito aqui é que o fatorial de 0 é 1. E aqui é que o fatorial de x mais 1 é igual a x mais 1 vezes o fatorial de x. Temos aqui uma forma alternativa de definir a mesma coisa, a ideia de função fatorial, a ideia do fatorial. Para terminar a aula, vamos prosseguir definindo mais uma função recursiva, ou seja, vamos considerar a definição recursiva da exponencial, da exponenciação na aritmética. Definição recursiva da exponencial. Olha, seja aí o modelo padrão. Estamos aqui então considerando modelos padrão para interpretar tais formas. E a função exponencial será indicada por essa setinha para cima. O que está escrito aqui, de maneira, digamos, informal, é isso aqui. X elevado a 0 é 1. Ou seja, para todo x, x elevado a 0 é 1. Aqui temos o símbolo especial para a função exponencial. A função exponencial é uma função que deve satisfazer tal fato. Ou seja, todo modelo padrão interpreta tal fórmula como sendo verdadeira. Ou seja, é de fato o caso em que x elevado a 0 é 1. E isso é verdade para todo modelo padrão. Além disso, para todo modelo padrão, tal fato é também verdadeiro. E o que é que estamos escrevendo aqui? Estamos escrevendo o seguinte: para todo x, para todo y, x elevado a y mais 1 é igual a x elevado a y vezes x. Mas esse é um caso. Sabemos que x elevado a y mais 1 é igual a x elevado a y vezes x. Essa igualdade sintática é uma representação dessa igualdade semântica, que de um lado diz que x elevado a y mais 1 é igual ao que está escrito do outro lado, que diz que x elevado a y vezes x é igual a isso. E essa definição da exponencial é recursiva porque, observe, ela segue aquela forma padrão das definições recursivas. A exponencial de número maior, y mais 1, é definida em função da exponencial de um número menor, do y. Ou seja, estamos fazendo uma exponenciação desse lado, considerando o número y mais 1, e desse lado, considerando o número y. E aqui estamos colocando uma igualdade, ou seja, a exponenciação de um número maior é definida em termos da exponenciação de um número menor. E em seguida fazemos uma multiplicação. Isso é próprio de definições recursivas. Definir o maior em termos do menor. Por quê? Se esse processo é aplicado repetidas vezes, esse y vai sempre sendo diminuído do sucessor de y para y, até que num certo momento, neste lugar, temos x elevado a 0. E isso sabemos que é 1. Então aqui temos a cauda da recursão. Estamos sempre falando que a recursão é importante, que vale a pena entender a recursão. Olha, para quem estuda computação, isso é evidente. Há inúmeros programas em computação que são programas recursivos.
E no contexto da lógica, isso é importante porque demonstrações de alguns teoremas muito importantes utilizam recursão, essa ideia de funções recursivas. Mas no que se segue, vamos fazer alguma coisa mais próxima da gente. Vamos usar esse conceito para mostrar como é que a aritmética é expressiva. Como é que conseguimos expressar coisas incríveis usando essa ideia de recursão. Faremos isso na próxima aula.